Assim tá tudo preparado, você vai ouvir mais uma história impressionante aqui no nosso canal. Essa é a história envolvendo o Marcos. É a irmã dele quem nos escreve, mas o foco da história é o Marcos. E nós vamos ter a presença de uma arma de fogo nessa história, mas também algo excepcional que vai acontecer. Então estou chamando a sua atenção para que você viva comigo todas estas emoções a partir de agora aqui no nosso canal. E com certeza você vai ter desejo de dar sua opinião ao final. E eu preciso da tua opinião. Antes de eu começar a história do Marcos, eu quero fazer um convite a você que visite o nosso canal dos mistérios, porque estou publicando histórias maravilhosas lá, extraordinárias, histórias de cunho sobrenatural. Eu estou fazendo uma história que é o Regresso do Voléu, uma história espetacular. Está no canal dos mistérios do Paulinho Boa Pessoa. Perfeito? Se inscreva no canal, seja membro do nosso canal, que vai ser uma honra muito grande para todos nós. Não esquece, hein? Visite o canal dos mistérios e ouça também o Último X-Salada. É uma história maravilhosa também que está lá no canal dos mistérios. Perfeito? Então agora, prepare seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história impressionante do Marcos aqui no canal acabou de começar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Mas afinal de contas, quem é o Marcos? Olha, o Marcos, ele é um cara legal. Ele é meu irmão. Ele é o caçula. Sim, o Marcos é um cara ponta firme. Na verdade, eu posso até mudar o tempo desse verbo, mas não de cara assim. Dizer que o Marcos era um rapaz super alto astral. O Marcos, é dele que eu quero falar hoje. O meu mano é o meu irmão caçula. A época dos fatos, ele era um molecão de 21 anos de idade. Amado, querido, boa praça, bom de conversa. Todos que gostavam de bater papo com o Marcos, eles diziam: o cara é legal, é brincalhão, ele é gozador. Ele é brincalhão, Marcos, hein? E de fato, brincalhão, gozador, estudava. Mas o que ele gostava mesmo era de ajudar o papai. Papai tinha um pequeno bar que durante muito tempo mesmo acabou segurando as pontas da família, sabe? Papai sempre cismou com aquele tipo de comércio. Então o meu pai tinha planos de parar de trabalhar, porque lógico, o tempo vai passando, e ele queria que, como o Marcos ele era muito expansivo, como ele era muito comunicativo, e ele era bom de papo, era brincalhão, era gozador. Então meu pai foi pensando o seguinte, falou: pô, dos filhos, o que tem mais jeito para esse negócio de bar é o Marcos. Acho que eu vou passar para ele. Eu vou passar um negócio para ele. Porque o Marcos, ele fazia amizade com facilidade, ele sabia conquistar as pessoas, ele atraía as pessoas. Cada pessoa tem uma característica. Por exemplo, eu não tenho essa característica, Paulinho. Eu não tenho. Eu não sou aquele mel que fica num pires atraindo assim. Desculpe eu usar essa expressão. Eu não quero menosprezar ninguém. Mas eu não sou aquele mel que fica no pires atraindo as moscas. O Marcos era. Deu pra entender? Ele era isso. Então o papai queria passar um negócio pra ele.
E sem contar que ele era muito popular, muitos amigos. Foi aí que o papai passou a marimba. É uma expressão do interior, né? Passou a marimba pro Marcos. O Marcos, ele recebeu a marimba do papai. O que é isso? Ele ia tocar o bar. E se acredita? E você acredita que de início assim a gente começou a observar a freguesia do bar aumentou? Porque o bar tinha aquela TV de cachorro. Então, digamos que meu pai vendesse, vou dar um exemplo. Digamos que meu pai vendesse num fim de semana, assim, 50 frangos. Ele triplicou, foi de 50 foi para 150 frangos. Eu nem sei se o número era esse, viu, Paulinho? Mas para que vocês tenham uma ideia, triplicou. O movimento, aquelas mesinhas que ficavam vazias na calçada, agora ficavam lotadas. Não, o movimento aumentou, a freguesia aumentou consideravelmente. Porque o Marcos, ele tinha esse poder, essa capacidade. E aí o pessoal ia lá no barzinho para tomar uma cerveja, comer um torresminho, um bolinho de carne. Os petiscos. O Marcos resolveu também inovar. Além do franguinho, fazer espetinhos nos finais de semana. Os ovos coloridos, lançamento do meu pai, tá? Você já comeu ovo colorido em bar? Os ovos coloridos era lançamento do papai. Então, além dos ovos coloridos, aqueles ovos cozidos, o Marcos também lançou o espetinho. O faturamento do bar também triplicou. Ó! Bom, aí pintou uma namorada lá mesmo no ambiente do bar pro Marcos. O bar lotado, o faturamento triplicou, tá vendendo mais frango, mais ovo colorido, mais espetinho, tá saindo cerveja, tá saindo refrigerante, aquela coisa do bar, né? E pintou uma moça lá. Só que essa moça que apareceu no bar, bonita ela era, tá? Bonita ela era, mas essa moça, ela não era bem falada ali no bairro. Deu pra entender? Deu, né? Feia que não, que feia, que muito pelo contrário, ela era uma moça bonita. Só que essa moça, a fama que ela tinha era de interesseira, ela só namorava o tal do boyzinho. O meu irmão não era o boyzinho, mas ele era visto como o dono do bar, entendeu? O dono do bar, que o movimento tá muito bom. Virou rapidamente. Olha que mudança, de bar São Francisco virou o bar do Marcos. Vamos no bar do Marcos? Vamos lá, tá legal, não, domingo, vamos lá no bar do Marcos. Tem espetinho. Tem um frango lá de TV de cachorro que é uma delícia. E aí a Neide, o nome dela, Neide, o bar do Marcos, ela começou a frequentar. Bonita, ela era bonita. E de repente ela começou a dar bola pro meu irmão, pro Marcos. E você sabe como é que é, 21 anos. A Neide, bonita, sorrisos. Marcos, eu vim aqui só por causa de você. Ô Marcos, eu vou pedir para tocar uma música aqui que eu sempre que ouço eu penso em você. O Marcos era o dono do bar. Para ela, o Marcos era o dono do bar. Vocês sabem que não é. Vocês sabem, vocês estão acompanhando a história desde o início, é meu pai o dono. Ele só passou a marimba, a responsa. É o Marcos que está tocando.
para ela, o Marcos é o dono do bar. Só que ninguém ia corrigir, ô Neide, ninguém ia fazer esse papel de besta, né? Ô Neide, não vá pensando que o Marcos é o dono do bar, porque não é ninguém ia se prestar esse papel. Então ele era o dono do bar. O meu irmão estava completamente apaixonado por essa moça, Neide. Essa Neide, ela soube conquistar o coração do Marcos. E aí o Marcos, ele, de vez em quando, ele dava aquela escapadinha assim do bar, sabe? Ele deixava o pessoal que ajudava. Já tinha 3 funcionários no bar para poder dar conta do movimento. 3. Então ele dava aquela escapadinha. Ele queria dar uns beijos na Neide. Ele queria dar uns pegas na Neide. A Neide era bonita, mas a fama de interesseira corria. O tempo foi passando, o bar cada vez mais lotado, e por incrível que pareça, o namoro do Marcos com a Neide também foi progredindo, foi crescendo. E então essa moça, aproveitando que ela ia medindo a paixão do Marcos, o Marcos é dono do bar, o meu amor é o dono do bar, então ela começou a levar também amigos e amigas dela para frequentarem o bar. Ela estava funcionando assim como se ela fosse também uma promoter. É uma expressão, né? É uma expressão que se usa. Veja, o bar não comportava uma promoter, tá? Mas ela começou a funcionar tal qual, porque ela começou a levar amigos, amigas, alguns parentes. Chegamos até a achar que nós tínhamos julgado mal a garota. Peraí, interesseira? Não sei, porque ela começou até a ajudar, porque, lógico, o bar que já estava lotando começou a lotar mais ainda. Afinal de contas, ela estava arrumando mais fregueses, é o que eu disse, funcionando como promoter. E aí ela passou para o lado de dentro do balcão. Pois não? Não, o bar é do meu namorado. Eu tô ajudando, O que você quer? Tá, já vou providenciar para você. Nos finais de semana que o movimento crescia muito, ela passava para dentro do balcão, começou a ajudar, dar uma mão. O que ela estava querendo com isso? Nós vamos chegar lá. Mas as coisas continuaram indo bem. Meu pai, nas nossas reuniões de família, nos nossos almoços de família, em jantar, café da manhã. Tô orgulhoso do meu menino, hein? Vocês viram, Marcos? Bar? O pessoal nem fala mais Bar São Francisco. Agora é o bar do Marcos. E você viu a lotação? Dá gosto de ver. Caramba, esse domingo que passou agora, vendeu mais de 100 frangos. E espetinho. No meu tempo, tinha 1/3 do movimento. Ele triplicou o negócio. O meu pai está cada vez mais orgulhoso. Mas então, aqueles amigos e amigas da Neide, que frequentavam o bar, que começaram a ir no bar, atendidos inclusive por ela, porque ela começou a ajudar no fim de semana. Só que ela dava preferência de atender quem? As amigas que iam lá, os amigos que iam lá. É do Marcos, meu namorado. O que você quer? Vou trazer para você. Não se preocupe. Eu marco para você. Não esquenta a cabeça. Eu marco. Não é eu, Marcos. Porque Marcos era ele. Esse eu, Marco, era eu anoto na caderneta. Ela começou a pendurar as contas dos frequentadores que iam por ela. Não, tá tudo certo. Depois você paga. Tá tudo tranquilo.
E o pessoal começou, sabe, aquela turma que ia por parte da Neide, começou a comer do bom, do melhor. Essa turma não almoçava mais em casa, não. Não é que servia almoço no bar, não servia. Petisco. Mas o pessoal pedia um frango com a farofinha do frango. Você imagina, você come aquele frango assadinho, gostoso, bem temperado. Você come um espetinho, a barriguinha tá cheia. Então, toma uma cerveja. Num domingo, num domingo, pra quê melhor? Você se livra do almoço. E a Neide, se era amigo dela, ela pendurava tudo. Não se preocupa, Não, o bar é do Marcos, meu namorado. Não, comigo, pode falar comigo. Não tem problema. Então, nessa caderneta que foi adquirida, ali tudo era marcado, o que era consumido pelos amigos da Neide. Mas quando chegava no comecinho do mês, que tinha que acertar com os fornecedores, porque quem vende muito, compra muito. É assim, o movimento da vida é assim. Você vende muito, compra muito. Mas tá faltando dinheiro para acertar isso aqui, hein? Tá faltando dinheiro para o pagamento do fornecedor da carne, o fornecedor da cerveja. O pessoal do frango, da avícola, tá querendo receber, tem uma grana boa para ser paga lá. Só que isso começou assim, aos pouquinhos a cada mês. Mas aí a coisa vai acumulando, é bola de neve, né? Você sabe como é que é dívida, né? É bola de neve. Começou a crescer. Porque meses depois, aquele pessoal amigo da namorada, da Neide, os amigos da Neide, aquela turma começou a dar calote, lógico. Eles comiam de tudo, não precisava se preocupar, ela marcava tudo. E bar não funciona assim. Chegava o dia de pagamento, eles não pagavam. Só que assim mesmo eles continuavam frequentando e consumindo. Domingo, ô Neide! Meu frango bem assado, tá? Traz uma gelada, isso. Para abrir os serviços eu vou um ovinho colorido de azul para mim. A Neide dizia pro meu irmão não se preocupar. Não, gente boa. Eu não trago... Você já viu que eu não trago pé rapado aqui, né? Você já viu que eu não trago pé rapado aqui. É tudo gente boa. Pessoal que trabalha, ganha bem. Tudo família boa. Só que família boa, gente que trabalha, ganha bem, mas não tava pagando. Sim, tava tudo pendurado. Vendendo, o bar estava. Lotado, o bar estava. Uma turma pagava. Mas outra turma, o que era o lucro, o que era o ganho, essa outra turma que não pagava diluía tudo. E aí, à medida em que o tempo passava, as contas que foram ficando cada vez mais altas, as dos fornecedores, quando meu irmão falava em cobrar aquele pessoal, Neide, eu vou precisar cobrar aquela turma, ou então não vender mais para eles, né? Porque não dá, você viu aqui, ó, aquele, o Carlinhos com a Luciana, é noiva dele, né? Olha que eles já estão devendo aqui. Não, eu vou antes de servir eles no sábado, no domingo, eu vou falar com eles, tem que acertar essa conta. Aí a Neide entrava no meio, ela dizia, não vai me fazer passar esse carão, esse Carlinhos, o pai dele que me arrumou o meu emprego, pelo amor de Deus, não faz isso não, é gente muito boa. Ele deve ter esquecido, eu vou dar um toque nele, eu vou lembrar, pode deixar, mas você não vai me deixar de servir, que é isso? Não vai me fazer passar carão.
E essa de não fazer eu passar carão, o faturamento do bar ficou tão comprometido que faltou dinheiro para comprar a mercadoria. E quando o meu pai, orgulhoso do filho, se tocou que isso estava acontecendo, ele não teve nenhuma dúvida mais. O bar não tinha mais material. Você imagina? Como é que um comércio que atende bastante gente, especialmente no final de semana, vai ficar sem o frango, sem a carne, sem os ovos coloridos, sem a cerveja? Cachaça ainda tinha, mas e a cerveja? Meu pai então tirou a marimba da mão do Marcos. Ô Marcos, tudo bem, você fez bem, o bar foi bem com você, só que tem um problema, filho. Eu vou voltar pro bar. Vou voltar porque você não sabe, você sabe muita coisa. Você é expansivo, você é comunicativo, você é um cara bacana, mas você não sabe administrar. Então não adianta, filho. Entra aqui, sai ali, sai, e não entra. Entra um pouquinho, sai um montão, não adianta. Meu pai, ele ficou chateado. Nossa, o Marcos ficou chateado. Porque ele era o dono do bar. Deixou de ser o Bar São Francisco e virou o bar do Marcos. Meu pai voltou a comandar o bar. Se ele, Marcos, ficou chateado, você não sabe quem ficou mais chateada ainda. A Neide. O bar é seu ou não é, Marcos? Não, o meu pai me deu pra eu tocar. O bar é do meu pai. Ah, tenha dó, vai. Eu tava pensando que o bar fosse seu. E agora teu pai ainda reclamando que só dá prejuízo. Mas o meu pai até tem razão, tem dado prejuízo. Quer saber de uma coisa, Marcos? Você tá me passando uma imagem de banana. Peita o teu pai! Peita o teu pai! Meu pai levou ainda uns 2 meses pra dar um jeito nos negócios. Primeiro cortou, lógico, você tem que cortar o fiado. Ainda que você não receba, corta o fiado, acaba aquilo. Meu pai cortou, não, pendurar não pode mais. Aquela turma que ia ao domingo só pra pendurar, sumiu. Mas tudo bem. Sumiu, mas tudo bem, porque você corta o prejuízo, quer dizer, estanca aquilo. Você precisa receber, lógico que precisa. Mas você corta, não vai ter mais. E obviamente que o movimento do bar, ele caiu. Daquela turma de amigos da Neide, olha, já tinha chegado umas 30 pessoas. Umas 30 pessoas que iam lá por causa da tal da Neide. E dessas 30, nenhuma mais frequentava o bar. Porém, o meu pai dizia, melhor assim. Não adianta ter 30 pessoas frequentando, consumindo e não pagando. E foi assim que meu pai conseguiu colocar em ordem novamente o bar, que nós percebemos que Neide começou a ficar diferente com o meu irmão. Ela que inclusive aos finais de semana ajudaram o meu irmão com os espetinhos. Agora a própria Neide abandonou o bar. Ela mal aparecia no bar. E ficou completamente diferente com o Marcos. Sabe, chegou a chamar o meu irmão de banana. Não gosto de homem banana, Marcos, eu não gosto. Você deixou o teu pai acabar com o negócio. Você vê, nenhum dos meus amigos mais vai no bar. A gente sabia que era melhor assim, mas ela reclamando. Nenhum vai mais. Olha o bar, tá as moscas. Acho que esse domingo não vendeu nem 50 frangos. Vendia mais de 100?
parecia que a Neide já não dava mais nem a mínima para o meu irmão. Ele se sentiu desprestigiado, desvalorizado. Sabe aquela coisa do amor? Você é admirado. Você tem que ser pelo cônjuge. Você tem que ser admirado, gente. Qual é a pessoa que fica num relacionamento se ela perder a admiração do cônjuge? A mulher tem que ser admirada pelo marido. Não é assim? O marido tem que ser admirado pela mulher. Se morrer essa admiração... Pois a Neide, que admirava o Marcos, o dono do bar, o bar do Marcos, o expansivo, o brincalhão, ele que atraía, ela não admira mais. O Marcos sentiu o golpe. Ele se sentiu completamente desprestigiado. Ela vivia a deixar o meu irmão esperando, por exemplo, no encontro. Eles combinavam de sair e na hora ela sempre arrumava uma desculpa. E ela é bonita, hein? A Neide é bonita, hein? E então nós em casa começamos a fazer a cabeça do Marcos. Marcos, eu conversei com ele. Marcos, essa moça, ela é muito do oba-oba, Marcos. Não combina com você, mano. Ela queria você enquanto você passava pra todo mundo a imagem de dono do bar do Marcos, o bar do Marcos, entendeu? Agora que o pai voltou a comandar o bar, porque ela ajudou, eu não vou dizer que seja a única culpada, mas ela ajudou o bar a cair em ruína, agora não te quer mais. Sem interesse. O nome disso, Marcos, é interesse e não é amor. Entende? Só que o Marcos, ele era completamente louco pela Neide. Apaixonado demais. O amor que ele sentia por aquela moça agora era algo até difícil de descrever. O meu irmão estava apaixonadíssimo. Ela é bonita, ela é linda. Eu não posso negar. E olha que eu sou mulher. Quando uma mulher diz que a outra é bonita, é porque é. Ela era linda. E o meu irmão, eu tô dependendo dela pra eu viver. Não fala uma bobagem dessa, Marcos. Você tem 21 anos. Você tá começando a sua vida. Vai, tudo bem, é o primeiro amor adulto seu. Você já teve, eu sei. A Cristina, quando você tinha 14 anos, que era minha amiga, vocês foram apaixonados. Mas agora é o teu primeiro grande amor adulto. Calma, isso passa. Agora, quer a minha opinião? Esquece essa moça. Ela não ama você. Ela estava com você por interesse. Meu irmão passou a sofrer muito por causa dessa moça. E no bairro ali o comentário rolava solto. Você viu a Neide? A namorada do Marcos do bar? Tá saindo com outros rapazes. Inclusive, um amigo de infância do meu irmão, o Claudionei, veio falar com ele. Ele viu a Neide. Olha, Marcos, eu não sei nem como entrar nesse assunto com você. Mas eu não sei se ela ainda é tua namorada. Você me perdoa, mas eu não podia ver a cena que eu vi e não comentar com você. Eu vi a Neide com outro. Mas meu irmão não acreditava. Sabe que ele preferiu romper a amizade com o Claudionei. É assim. Era uma amizade de infância. Se meu irmão estava com 21, ele conhecia aquele menino desde 7 anos de idade. Vocês façam as contas. Ele rompeu. Amigo amicíssimo. Mas como tudo que é escondido um dia descoberto, a gente tinha certeza que o Marcos ia acabar vendo. E ele viu.
A Neide já não fazia muita questão de esconder. Ela não fazia, não. Se quem faz questão de esconder acaba sendo vista, imagine quem não faz tanta questão assim. Ele viu com os próprios olhos dele a namorada, a Neide, beijando outro rapaz dentro de um carro. Não estava longe do bar, não. Beijando outro rapaz dentro de um carro. E aí o meu irmão ainda reconheceu esse rapaz. Frequentava o bar. Era um dos devedores do bar. Daquela turma da Neide, ele ia lá. Tomava cerveja, comia ovo colorido, espetinho, coxa de frango assada. Então você soma o ciúme a tudo isso. Ali na hora ele até não teve reação nenhuma. Mas ele chegou em casa chorando muito e ele veio conversar comigo. Cida, eu sou mais velha que ele, 5 anos. Ele me considera muito. Cida, eu vi... Bom, aí ele contou o que ele havia visto. O que você acha que eu devo fazer? Fala. Marcos, passa por cima disso. Você tem 21 anos. Você é um menino. Essa moça não merece que um rapaz tão bom como você, tão bacana, fique chorando por ela. E quer saber, ela chegou numa que te ajudou a melhorar o bar. Quem estragou todo o negócio foi ela. Você estava indo bem pra caramba, o pai estava muito orgulhoso de você. Você não vendia fiado pra ninguém. O pai sempre ensinou. Que em bar você não pode vender fiado, senão a turma não paga mesmo. E você tinha aprendido a lição. Foi ela que fez a tua cabeça. Perceba, essa moça foi ruína na tua vida, Marcos. E você não vai deixar ela arruinar mais a sua vida. Você viu ela beijando o cara. O cara frequentava o bar, um dos devedores do bar. Você imagina a moral dessa mulher, o caráter dessa mulher, ou a falta disso tudo. Sai dessa com a cabeça erguida. Se você quiser, eu falo até com a Cris. A Cristina é aquela que tinha sido namorada dele. E ela estava solteira. Tudo bem que não fosse rolar, mas pelo menos, sabe, ele sai por cima. Sai por cima, porque às vezes o que precisa é isso. Não fala nada com ninguém. Ele estava inconsolável. Mas ele disse que eu estava certa. Ele tinha gostado do meu conselho. Só que ele disse assim para mim: eu só quero ter uma última conversa com a Neide. Eu não gostei disso. Eu só quero ter uma última conversa com a Neide. Eu só quero entender o porquê dela ter me traído. Porque a gente não terminou ainda. Marcos, escuta sua mana aqui. Não vale a pena você fazer isso. Porque do jeito que aquela moça é, ela será muito capaz de nem te ouvir, sabe? Eu não duvido dela deixar você falando sozinho. Ela faz tudo de caso pensado. Você não tá vendo que é uma pessoa fria, calculista? É o que ela é.
fria e calculista. Ela te levou à ruína na administração do bar. Você já tinha aumentado o movimento do bar sem ela. Aliás, ela só surgiu porque aumentou o movimento do bar. Isola. Não tenha última conversa com ninguém. Ou simplesmente por telefone. Tá tudo acabado entre nós, não apareça mais. Talvez seja até o que ela queira ouvir. E deixa pra lá. Mas o meu irmão, ele queria de qualquer jeito ter essa última conversa com ela. E eu fiquei muito preocupada com aquilo. Sim, eu fiquei porque eu tinha medo que eles brigassem. Eu tinha medo que o meu irmão, do jeito que ele estava apaixonado, sem juízo, 21 anos. Eu fiquei com medo que ele talvez fosse capaz de fazer alguma bobagem. Então eu tentei de todas as formas que eu podia impedi-lo de ir à casa da Neide. Mas agora ele estava afastado do bar, sabe? Ele ficou mal. Aquele cara expansivo, alegre, que atraía todo mundo, ele deixou meu pai no bar. O bar voltou a ser Bar São Francisco. Não era mais o bar do Marcos. Então ele aproveitou uma noite de sábado, depois de conversar muito, comigo inclusive, eu acabei convencendo o Marcos a não procurar a Neide. Ele queria naquela noite de sábado ter ido na casa dela. Vai não, Marcos. Não vale a pena. Corre o risco de chegar lá, tá com outro. Eu acho que já ficou subentendido que tá acabado. Detalhe, ela tinha sabido que ele tinha visto no carro com o cara. Então, ficou subentendido que tinha acabado. Eu consegui convencê-lo a ficar em casa. E ele acabou ficando em casa. Inclusive, assistimos a um filme juntos. Eu tentava diverti-lo porque o filme era uma comédia. Marcos, olha lá. Eu já tinha assistido o filme umas 3 vezes. Era boa comédia. Eu queria animar. Ele de vez em quando dava uma risadinha. Não era uma risada verdadeira, espontânea. Eu cansada como eu estava. O filme foi se estendendo, eu já tinha visto umas 3 vezes. Eu acabei pegando no sono, ali no sofá mesmo. E quando eu acordei, já era madrugada. 1h da manhã, 1 e pouquinho da manhã, meu irmão não estava mais na sala. Fui até o seu quarto, o Marcos também não estava lá. Procurei o Marcos pela casa toda e nada do meu irmão. Eu não sei porquê, Paulinho, mas naquele momento eu senti um arrepio muito forte. E foi uma coisa sem explicação. Até que eu sou uma mulher tranquila, mas de repente tomou conta de mim um pânico. Eu fui até o armário da sala, onde o meu pai, por segurança, porque quem tem um bar tem medo, meu pai guardava ali, naquele armário da sala, um revólver calibre 38. Fiquei até com medo de abrir a última porta do armário em cima. Como eu tenho 1,60 m, não alcancei. Subi num banquinho e abri. E quando eu abri a porta do armário, a arma não estava lá. Ai, meu Deus. Só que eu não falei esse ai meu Deus assim tranquila, não. Foi mais um grito, sabe? De madrugada. Ai meu Deus. Meus pais acordaram.
E aí eu comentei com o papai. A mãe veio junto. Pai de Deus, o Marcos pegou a arma. Ele saiu atrás da Neide. Ele levou o revólver. E foi uma correria. Meu pai pegou a pampinha, que a gente chama. Meu pai pegou... Era carro de dono de bar. Eu entrei junto na cabine da pampinha. Mamãe ficou em casa. Papai na pampinha e eu do lado. Saiu feito um louco atrás do meu irmão. Ali na sala existe uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. E enquanto tudo isso acontecia, minha mãe se ajoelhou diante daquela imagem de Nossa Senhora Aparecida e, desesperada como mãe, ela pegou aquela imagem e começou a rezar e a pedir fervorosamente: oh, minha mãe, Nossa Senhora Aparecida, não permita que o meu filho faça uma bobagem, não permita que meu filho faça uma besteira. A casa da Neide ficava mais ou menos uns 10 minutos de carro da nossa. Meia hora já havia se passado e nada da gente voltar. A mamãe não estava aguentando em casa aquela agonia. Foi por isso que ela pediu para um vizinho levar, e aqui eu interpreto a visão da minha mãe. O vizinho, o marido da dona Alice, o Manuel, ele levou a minha mãe até a casa da Neide. Agora eu vou passar para vocês a visão da minha mãe quando ela chegou. Assim que o Manuel entrou naquela rua da casa da Neide, a mamãe viu vários carros de polícia. Estavam ali. Quando ela olhou, a visão dela, da mamãe, ela viu o meu pai conversando com a Neide e com os pais da Neide. Havia muita gente na rua. E a minha mãe imaginou o pior. A Neide estava lá. Meu pai, meu irmão não. Mas foi nesse momento que minha mãe olhou para dentro do carro do meu pai. E aí ela me viu com o Marcos dentro do carro do pai. Ela disse que quando me viu dentro do carro com o Marcos conversando, meu irmão, a minha mãe disse que sentiu um alívio tão grande que as lágrimas desceram dos olhos dela porque ela estava desesperada. Eu estou colocando a interpretação da minha mãe porque tudo ficou confuso para ela. Eu conversando com meu irmão dentro do carro, a Neide conversando com meu pai lá fora, com os pais dela. Meu irmão tinha saído de casa com aquela arma. E quando uma pessoa sai de casa com a arma, não sai para fazer coisa boa. Mas então, o que aconteceu? O que aconteceu nessa cena? Explica. E eu explico. Um milagre havia acontecido. Depois fomos seguindo a viatura até a delegacia de polícia. Meu pai estava muito nervoso e disse que depois contaria nos detalhes tudo para minha mãe. Eu e ele já sabíamos o que tinha acontecido. Chegamos à delegacia. Uma ocorrência foi aberta. E essa ocorrência foi aberta como tentativa de suicídio. Bom, aí que a minha mãe não entendeu mais nada. E o delegado começou a conversar com meu irmão
falou muita coisa para ele, deu sermão. Delegado bom, senhor, mais de 50 anos, deu conselhos. E tanto que depois ele pegou a arma do papai e devolveu em seguida, junto com 5 balas daquele revólver. Quer dizer, o revólver estava carregado. Só que agora eu vou contar para os seus ouvintes, Paulinho, e para todos, o que de fato aconteceu. Meu irmão esperou que eu dormisse, vendo o filme, pegou a arma que meu pai tinha em casa e foi para a casa da Neide. Ele chamou a Neide no portão. Os dois ficaram ali conversando. Neide confirmou que traiu mesmo. Ele tinha visto ela beijando um sujeito no carro. E ela confirmou para ele que traiu mesmo. E que não queria mais nada com meu irmão. E ainda disse aquela frase horrorosa, que ela não admitia ter nada com homem banana. Isso pesa para um homem, por toda a educação machista que um homem recebe. Quando ele escuta de uma mulher que ele é banana, isso pesa muito, machuca. Foi nessa hora que meu irmão sacou o revólver, chamou a Neide mais uma vez, e quando ela olhou, meu irmão apontou a arma não para ela, mas contra a própria cabeça. E ele apertou o gatilho. Apertou o gatilho e ele falhou. A Neide disse que ele apertou de novo e falhou. Ele apertou pela 3ª vez e falhou. Ele apertou a 4ª vez e falhou. E ele apertou a 5ª vez e falhou. A minha mãe começou a chorar de uma maneira copiosa e disse que não tinha dúvida nenhuma de que era um milagre de Nossa Senhora Aparecida, porque ela colocou nas mãos de Nossa Senhora Aparecida aquela arma que impediu que ela fosse disparada. Foram 5 tentativas. A arma estava com munição nova, em perfeito estado, porém todas as balas picotaram, nas palavras do delegado. As balas picotaram e não saíram do tambor. Meu irmão passou por uma depressão terrível depois disso. Mas com o nosso apoio e carinho ele superou tudo. E quando eu contei para ele o que tinha acontecido em casa com a mamãe na oração à Nossa Senhora Aparecida, meu irmão disse que no momento em que ele apertou o gatilho, ele sentiu uma presença muito forte ao seu lado. Ele achou que inclusive o tiro tinha saído e ele estava morto. Ele descrevendo: sabe por quê? Porque eu senti uma presença muito forte do meu lado e eu vi uma luz muito clara, uma luz que cegou. Chegou a me cegar naquele momento. Aí os demais apertões contra o gatilho, ele não se lembra da luz que o cegou. Nós levamos as balas desse revólver até a Basílica de Aparecida e as colocamos na Sala dos Milagres. Hoje o meu irmão Marcos, ele é casado e adivinha com quem? Com a Cristina. Pai de 2 meninas lindas e é um homem muito feliz. E eu quero aqui deixar o meu agradecimento em nome da mamãe a Nossa Senhora Aparecida por esse milagre maravilhoso que aconteceu. Porque se não fosse pela intercessão de Nossa Senhora, hoje o meu irmão Marcos estaria
morto com certeza. Um menino alegre, um menino que, tal qual mel num pires, atraía muita coisa. E dentre essas coisas, gente boa, mas também vinha mosca. Também vinha mosca para comer o mel. E entre as moscas, daquelas bem sujas, veio a Neide. Ele teria morrido de uma maneira estúpida por alguém que não merecia. A mamãe disse que ela pediu com tanta fé para Nossa Senhora, que ela teve consigo a certeza de que tinha sido escutada. Quando o Manuel, o marido da Alice, levou a minha mãe até a casa da Neide, ela disse que nem estava tão nervosa dentro do carro, porque ela tinha certeza que Nossa Senhora havia escutado. E quando ela chega lá, que ela vê o meu pai conversando com a Neide, ela tirou porque ela tinha medo que o meu irmão matasse a Neide. O temor da minha mãe foi esse, que o meu irmão matasse a Neide, depois sei lá. Mas ela chegou e viu o meu pai conversando com a Neide. Depois ela olhou no carro e me viu conversando com o meu irmão. Ali ela teve certeza que era milagre de Nossa Senhora. Essa era a história que eu queria contar. Espero que vocês tenham gostado. O pai vendeu o Bar São Francisco. O meu irmão hoje atua numa área completamente diferente de bares. Ele está trabalhando com TI, tecnologia da informação, num outro mundo. Mas essa história eu precisava contar para que vocês pudessem. Eu acho que todo mundo sabe, mas para que vocês soubessem ainda mais do amor que Nossa Senhora tem pelos seus filhos. E especialmente quando uma mãe pede, a própria mãe de Jesus. No caso, foi a minha mãe que fez esse pedido. Espero que você comente a partir de agora. Pessoa, aqui é o seu amigo Washington Santos. É aquela questão, né? Mãe entende mãe, né? A mãe pediu para Nossa Senhora e Nossa Senhora atendeu. Como nas bodas de Caná, eles não têm mais vinho. E Jesus foi e realizou o milagre. Assim acontece. Mãe pede para mãe, mãe entende mãe. Que mãe permanece indiferente a seu filho? Ela pediu a Nossa Senhora e Nossa Senhora atendeu. Aqui é o Washington Santos. Tenha um bom dia. Um bom dia, rei. Desculpa a minha voz, que eu tô meio rouca desde quarta-feira, mas mesmo assim eu fui ao baile ontem, dancei bastante, agora estamos na serra. Então isso aí, meu filho, é a presença da Nossa Senhora, porque mãe é mãe. A força de uma mãe não tem limite não, do amor não, viu? Graças a Deus que não aconteceu nada com você, porque você matar uma pessoa porque ela te traiu. Não, meu amor, você tem que ver sua vida. Foi ela que fez a merda, foi você não. Ela que tomou o castigo dela, tá bom?
Não pode fazer isso por causa de uma pessoa, não. Mas você goste dela. Não existe isso. Tem que gostar de você primeiro. Tá bom? Um beijo aí pra vocês aí na capital, viu, Paulinho? E um bom dia, rei. Desculpa a minha voz, que eu tô meio rouca desde quarta-feira. Mesmo assim, eu fui no baile ontem. Dancei bastante. Agora tô da serra. Então, isso aí, meu filho, é a presença da Nossa Senhora. Porque mãe é mãe. A força de uma mãe não tem limite, não, do amor, não, viu? Graças a Deus que não aconteceu nada com você. Porque você matar uma pessoa porque ela te traiu. Não, meu amor, você tem que ver sua vida. Foi ela que fez a merda, não foi você, não. Ela que tomou o castigo dela. Tá bom? Não pode fazer isso por causa de uma pessoa, não. Mas você goste dela. Não existe isso. Tem que gostar de você primeiro. Tá bom? Beijo aí pra vocês aí na capital, viu, Paulinho? Paulinho, Reinaldo e amigos da querida Rádio Capital, muito bom dia. A gente sempre ouve falar, e é a mais pura verdade, não se conhece ninguém que tenha feito um pedido a Nossa Senhora Aparecida sem ser atendido. E mais ainda, a oração foi ouvida com muito mais força, porque partiu da mãe desse rapaz, que, por pouco, não fez uma besteira. Foi verdadeiramente um livramento que ele recebeu. E hoje ele está feliz. E é um motivo para a gente agradecer a Nossa Senhora Aparecida por tê-lo livrado da morte. É o Sandro Rogério aqui de Mogi das Cruzes. Bom dia! Bom dia, Paulinho. Nossa, Paulinho, que história, né? O que uma mãe não faz por um filho, e aí, no caso, foram duas. Nossa Senhora entrou na frente, fez tudo para que essa outra mãe não sofresse mais ainda. Quem tem fé, uma mãe que tem fé, é tudo. Bom dia. Bom dia, Paulinho, boa pessoa, que é a dependência emocional, né? Porque o que ele tinha pela Neide era exatamente isso, dependência emocional. Mas a mãe teve presença e graças a Deus ela pediu a Nossa Senhora que intercedesse, que não deixasse uma tragédia acontecer. E o milagre aconteceu. E hoje Marcos tá bem, tá casado, tá feliz. Graças à fé da mãe, graças a Nossa Senhora Aparecida. Bom dia, meu amigo, tudo de bom pra você. Vera Lúcia Guarulhos. Bom dia, Paulinha, aqui é a Sueli de Jabaquara. Que história. Você vê a fé de uma mãe pedindo para outra mãe, deu livramento para esse filho, e esse filho hoje se tornou um homem com a sua família abençoada. Por isso que eu falo, a beleza não é tudo, então vocês tomem cuidado com quem você se envolve, porque tem pessoas que agregam a sua vida e tem pessoas que destroem a sua vida. E principalmente uma pessoa que só valoriza os bens materiais. Quer dizer que se de repente ela casasse com ele e não desse nada certo, ela iria desampará-lo. O amor é aquele que cuida, que ama, que luta o dia a dia do lado do seu companheiro ou companheira, né? E graças a Deus, a mãezinha nesse momento estava com esse rapaz. Bom dia.